Eram precisamente 11h30 quando o Presidente da República, Daniel Chapo, no interior de uma viatura de caixa aberta, entrava no estado da Machava para dar início às cerimônias centrais das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Depois de uma volta por todo o estádio para saudar os presentes, Daniel Chapo recebeu a chama da unidade nacional, depois desta ter percorrido todo o país, e de seguida acendeu a pira olímpica, tal como aconteceu em 1975, quando a proclamação da independência do país. No seu discurso de 38 páginas, o Presidente da República começou por destacar os grandes momentos que marcaram o país ao longo dos 50 anos de independência, com destaque para a educação. Com a independência, reduzimos o elevado índice de alfabetismo de 93% em 1975 para 38% em 2024. Embora ainda seja um desafio a sua eliminação, sobretudo nas mulheres. Por isso continuamos a trabalhar. A esperança média de vida aumentou de 42 anos em 1975 para 61 anos em 2025. Expandimos o ensino a todos os níveis, incluindo no ensino técnico e superior. E vamos trazer aqui os números, porque os números falam por si. Em 1975, só tínhamos 3 institutos do ensino médio em todo o país. Repito, em 1975, só tínhamos 3 institutos de ensino médio em todo o país. Hoje, já temos 245 institutos deste nível em Moçambique. Em 1975, só tínhamos uma e única universidade, a atual Universidade Eduardo Mondlane. Na altura do tempo colonial, Universidade de Lourenço Marques. Hoje, temos cerca de 60 instituições de ensino superior em todas as províncias e até em alguns distritos. O setor de saúde também mereceu o destaque do Presidente da República. Expandimos a rede sanitária. Passamos de 120 centros e postos de saúde em 1975 para cerca de 1.700 unidades sanitárias em todo o país, graças à nossa independência. Daniel Chapo aproveitou a ocasião para agradecer a Tanzânia pelo apoio dado durante a luta de libertação e outros países parceiros. Obrigado pela amizade e condições que a Tanzânia ofereceu aos moçambicanos para o sucesso de todas as componentes estratégicas da nossa luta de libertação, desde a preparação político-militar, ação diplomática, até a formação de quadros. A presença da Presidente Samia nesta cerimônia evoca os laços históricos entre Moçambique e Tanzânia. De seguida, o chefe de Estado falou dos desafios que Moçambique precisa de ultrapassar para se tornar num país melhor para a maioria dos moçambicanos. A luta continua contra a corrupção, a luta continua contra o nepotismo, a luta continua contra o amiguismo, a luta continua contra a pobreza, sempre com os ideais de liberdade, da igualdade, das desigualdades sociais, da dignidade, da pobreza e da integridade territorial estiverem a serem postas em causa. A cerimónia contou com a presença de vários chefes de Estado e de governos, como são os casos dos presidentes de Portugal, da Tanzânia, da Guiné-Bissau e do Zimbábue. Diferentes figuras políticas a vários níveis fizeram-se presentes também no estado da Machava, local que acolheu as festividades dos 50 anos da independência do país. O edil da Matola, Júlio Paruque, diz que a cidade que dirige cresceu em números, em infraestruturas e em serviços. É com muito orgulho que celebramos 50 anos da independência nacional por 2 razões principais. A primeira é porque a Matola participou na luta pela independência, contribuiu. Segundo, a independência foi proclamada aqui. Isto é um argumento de orgulho para todos nós e devemos saber agradecer por isso. Daí que é oportuno
agradecer a decisão presidencial de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, presidente de Moçambique, de 50 anos depois, voltar a Machava, aqui na Matola, para celebrar o jubileu de ouro da nossa... Tínhamos só uma escolinha secundária, hoje são mais de 20. É progresso. Ao nível de estradas e de edifícios, aquelas marcas do tempo colonial praticamente foram apagadas. Temos estradas maiores que aquelas do tempo colonial, que eram referência. Por isso, aquele discurso de no tempo colonial fazia-se assim, no tempo do colônio era assim, já ultrapassamos. Por quê? Porque estamos a fazer coisas. Acesso à energia, acesso à água, é uma grande realidade. Aproximamos-nos a mais de 90% de cobertura. É um bom ganho. Agora, queremos mais. Queremos o quê? Queremos que nos mantenhamos unidos para continuarmos a alcançar os objetivos de combate à pobreza, do alcance da independência. O Ministro da Saúde, o CNIS, destaca ganhos na formação dos recursos humanos, destacando o número de médicos e de enfermeiros formados depois da independência e o aumento de infraestruturas. Eu estou muito feliz porque há 50 anos o Presidente Samora dizia que a saúde tem que trabalhar para não deixar ninguém para trás. Hoje, o lema atual do mundo é este: acesso universal, cobertura universal e não deixar ninguém para trás. E o nosso setor, nos 50 anos, cresceu muito em termos de infraestruturas, em termos de recursos humanos. Se olharmos a título de exemplo, quando ficámos independentes, não tínhamos muitos médicos no país. Hoje estamos com mais de 3.000 médicos no nosso país. A rede sanitária do nosso país, naquela altura, não chegava a 15 unidades sanitárias. Hoje estamos com cerca de 2.000 unidades sanitárias, dos quais perto de 60 que são hospitais distritais, que são hospitais com capacidade cirúrgica. E isto é um grande ganho. Elísio de Souza, deputado da Assembleia da República, destaca a unidade nacional, reconhecendo desafios da independência económica. O primeiro grande ganho é a libertação do homem e da terra. São os primeiros grandes ganhos. Depois, a conquista e a luta pelo desenvolvimento, aliás, unidade primeiro. Depois, a solidariedade entre os povos africanos, porque esta independência vem também num contexto das independências dos países africanos. E é uma luta que durou 10 anos. E esta luta visava exatamente acabar com a discriminação, manter a nossa moçambicanidade, a nacionalização, a manutenção dos nossos recursos naturais, que é grande e importante, a independência econômica, financeira e também conseguir consolidar todas as conquistas que foram, portanto, tidas até os dias de hoje. Então, hoje, praticamente, estamos num processo em que precisamos de ter um povo unido, precisamos de ter um Moçambique com perspectivas de desenvolvimento. O estado da Machava não esteve cheio, mas registrou uma boa moldura humana que acompanhou vários momentos que caracterizaram as festividades dos 50 anos da independência nacional. As cerimónias centrais das celebrações dos 50 anos da independência nacional iniciaram logo pela manhã, com uma deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, na cidade de Maputo, em homenagem a todos os libertadores da pátria. Na cerimónia, marcaram presenças diversas personalidades nacionais, a destacar os 3 antigos chefes de Estado moçambicano e convidados de honra, que abordaram a importância da libertação do país, do jugo colonial português e os desafios que o país enfrenta. Fazer meio século de vida com Moçambique em pé, como está, depois de ter vencido grandes desafios, ter sofrido muitos problemas, mas mesmo assim vencido, é um momento de dizermos, continuemos na mesma rota. Não de trazer mais problemas, mas problemas de onde vir por si próprio.
continuemos a lutar e na certeza de que venceremos qualquer coisa que surgir e que possa querer pôr em causa a nossa independência. Precisamos fazer muito mais nas áreas como da ciência e tecnologia, nas áreas da economia de uma maneira geral. Mas sobretudo esperança. Esperança no futuro de Moçambique. Eu estou aqui em nome de todo Portugal para acompanhar Moçambique neste grande dia, dia de alegria, dia de responsabilidade, dia de aposta no futuro, dia de juventude. O Presidente da República, Daniel Chapo, não proferiu qualquer discurso na Praça dos Heróis Moçambicanos, uma vez que seriam proferidas no estado da Machava, local que acolheu as cerimónias oficiais dos 50 anos da independência nacional, proclamada precisamente às 0 horas do dia 25 de junho de 1975, pelo Presidente da República Popular de Moçambique, Samora Moisés Machel. Nesta quarta-feira, o país celebra os 50 anos da independência nacional. Na cidade da Beira, a cerimônia de deposição de coroa de flores foi dirigida pela secretária do Estado da província de Sofala, Cecília Chamutota. A quando do seu discurso, a secretária do Estado da província de Sofala reconheceu a existência de desafios e garantiu que o governo pretende trabalhar para superar os problemas que existem nesta província. Esta data simboliza a conquista da soberania nacional e representa um marco de orgulho para todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo. É um momento de celebração, mas também de reflexão sobre o caminho percorrido, os obstáculos superados e os desafios que ainda temos pela frente. Por sua vez, o governador de Sofala, Lourenço Bulha, descreveu avanços alcançados nos setores da educação e saúde ao longo dos 50 anos da independência nacional. Na província de Sofala, em 1975, tínhamos cerca de 28 escolas e apenas 3% da população sabiam ler e escrever. Hoje temos 1.110 escolas. Cerca de 70% da população sabe ler e escrever. O ensino básico é gratuito até a 9ª classe. Temos acesso ao ensino superior até em alguns distritos, a custos acessíveis ou bonificados. Na saúde, em 1975, tínhamos 16 unidades sanitárias em toda a província. Hoje, temos cerca de 200 unidades sanitárias, com disponibilidade de médicos em todos os distritos e em alguns postos administrativos. Para além do crescimento nos setores da educação e saúde, o governo destacou a expansão de corrente elétrica e água potável para a população da província de Sofala. Em 1975, 6% da população tinha acesso à água potável no meio rural e hoje temos cerca de 71% de cobertura. Em termos de energia elétrica, todas as sedes e postos administrativos, faltando apenas o posto administrativo de Divinho para completar, estão ligados à energia elétrica da rede nacional, enquanto que em 1975 apenas 2 distritos tinham corrente elétrica. A reabilitação das infraestruturas como estradas, construção de escolas e a expansão de rede de saúde contribuíram para a redução de mortalidade infantil e materna, segundo descreve a secretária do Estado de Sofala, Cecília Chamutota. A reabilitação e modernização de infraestruturas como estradas, pontes, construção de escolas, a expansão da rede de saúde, programas de vacinação contribuíram para a redução da mortalidade infantil e materna, a promoção de iniciativas de geração de rendimento para jovens e mulheres, com apoio ao financiamento e à formação profissional e a implementação de programas ambientais de reflorestamento e conservação de áreas costeiras para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Apesar dos desafios registrados, o governo da província de Sofala reconheceu que ainda há um longo caminho a percorrer. No entanto, garantiu que o compromisso com o desenvolvimento permanece firme, com foco na melhoria das condições de vida da população. Em meio às celebrações dos 50 anos da independência de Moçambique, o presidente do município da cidade da Beira, Albano Cariz,
disse que o país não é independente porque o povo ainda vive escravizado. Mas a independência, tal como a independência, não temos nada. Eu vou vos dizer, estava dizendo há bem pouco tempo, o Presidente da República esteve em Cabo Delegado a celebrar o massacre de Moeda no dia 16. Mas vocês viram, transmitiram aquela charfacina que aconteceu na BO. Então o que é que nós temos? Temos agora colonialismo pretos, colonialismo que substituíram os colonialistas portugueses e a fazerem mais coisas mais piores. Continuam a matança, continuam o sequestro, continua um grupinho de pessoas a serem mais ricos do que a própria população. Então, isso está muito difícil. Agora, o que se deve fazer? O Presidente da República, o Presidente Chapo, tem que ter coragem de sair das amarras políticas, ser um presidente com capacidade de inspirar a confiança, de trazer aquilo que os moçambicanos acham que pode haver provavelmente algum desenvolvimento. Porque se achar que um projeto deve ir um camarada, deve ir um familiar, deve levar 10%, então o país vai continuar cada vez mais pobre ainda. Olha, eu quero dizer uma coisa, na entrada do Presidente Chapo muita gente tinha confiança, mas a pobreza, o nível de pobreza saiu de 40% para 60%. Hoje o moçambicano não sabe o que vai comer de manhã, não sabe se vai conseguir dormir, não sabe qual é o seu futuro. Então, precisamos de trazer a confiança para a juventude moçambicana no sentido de saber que ainda há esperança de fazer alguma coisa, apesar de estarmos num desafio muito grande, porque eu sinto que o presidente atual não está a dirigir de acordo com os poderes suficientes de impor dentro do seu partido que ele é presidente dos moçambicanos. Ele deve deixar de ser presidente apenas do partido Frelimo, onde tudo é determinado lá, é dado ordens lá, e ele não consegue sair para deixar o povo moçambicano, todos aqueles que têm poder de trazer a economia a subir para esse país, para continuar a subir. Enquanto isso, o Dom Antônio Constantino, bispo auxiliar da Beira, considera um dos maiores desafios de Moçambique a adaptação com a vida futura. Depois dessa celebração de 50 anos para frente, é um desafio também em que temos primeiro que reconciliar o país, que é necessário, e segundo, haver um desenvolvimento inclusivo e também a inclusão social. Então, esses são desafios que nós temos para frente. Nessa celebração precisamos também refletir sobre isto. Enquanto que o secretário dos antigos guerrilheiros, Augusto Nhacanhanza, defende que os 50 anos que o país celebra é marcado por avanços significativos, o deputado da Assembleia da República, Manuel Ramissani, diz que é preciso união do povo para que o país consiga alcançar a independência econômica. De 75 para cá, temos a universidade. Também, senhores jornalistas, vocês não existiam. Graças a essa independência, graças a esses 75, 50 anos, nós todos estamos contentes, temos pontes, temos estrada, embora com o ciclone, não, o ciclone estraga-se, mas a verdade, estamos a avançar. A reconciliação dos moçambicanos, a unidade nacional, devem ser os pontos fortes do povo para que o país cresça, segundo descreve as nossas fontes. São a dominação estrangeira. Persiste, mas ainda... Em junho de 1975, Moçambique ergueu a sua bandeira e começou a trilhar o caminho da independência. A cidade da Beira, capital de Sofala, foi palco de avanços importantes e também de retrocessos marcantes. Foi aqui, há 50 anos, que a cidade da Beira e todo Moçambique começou um novo capítulo da sua história. A independência chegou com promessas de liberdade, progresso e unidade nacional. Hoje, temos a oportunidade de reviver o passado por meio dos que lutaram para alcançar a independência nacional. Antes de termos esse dia de libertar todo mundo, fez tudo por tudo para conversar com o governo colonial para que fosse uma independência pacífica. Mas na altura, Salazar, o seu governo, negaram. Esquecendo que eles chegaram primeiro aqui
e depois foram os últimos a sair. Mas também nós devemos ter ponto de referência durante a Segunda Guerra Mundial, os moçambicanos que eram levados para defender outras colônias e outros povos que eram levados para defender o interesse do colonialismo. Aí que houve mesmo sucesso, houve também depois da criação de a zona libertada, o povo já tinha no sistema de federalismo mesmo na educação e noutras atividades. Claro, essa independência, muito sangue derramou-se, houve um grande sacrifício para poder libertar esse país, Moçambique. Apesar da proclamação da independência ser considerada total, o analista político Pedrito Cambrão diz que o país ainda não alcançou a independência completamente. Hoje, quando a proclamação da independência nacional, Samora Moisés Machel disse que a independência era total e completa. Sucede que hoje já falamos da necessidade da independência econômica, para dizer que ainda estamos a lutar. Lutamos contra o colono, proclamamos a independência, mas temos uma outra luta, porque sentimos que apesar da independência política, ainda não estamos economicamente independentes. Temos outras forças, temos outro jugo, temos outras fações que fazem com que nós não tenhamos a verdadeira soberania, que não é só a soberania econômica, política dizia, mas também a soberania econômica. Então, estamos felizes porque celebramos 50 anos da proclamação da independência, mas também é um desafio, pois temos ainda outra luta. A luta contra monopólios ou corporações internacionais que, às vezes, sem conta, querem ditar as regras do jogo. A luta contra outras forças externas que põem em causa a nossa soberania. Daí que é necessário que nos unamos. Assim como os 3 movimentos se uniram e juntos conseguiram lutar contra o colonialismo português, hoje todos os moçambicanos, de diferentes partidos, de diferentes confissões religiosas, diferentes organizações, todas as forças vivas da sociedade devem se unir para lutar contra o inimigo comum. Cambrão observa ainda dificuldades no setor da saúde. Segundo a fonte, falta de sentimento humanismo, ética deontológica devem ser observados pelo governo como forma de evitar piores situações no setor da saúde. Para os hospitais, como eu disse, temos muitas construções, temos muitos postos de saúde, mas também temos que melhorar as condições de medicamento, as condições da qualidade dos nossos enfermeiros técnicos de saúde. Não é por acaso que o Ministério da Saúde tem um programa que é a humanização na saúde. Significa que os nossos enfermeiros ou técnicos de saúde estão com déficit de ética e deontologia profissional, ou seja, não tratam as pessoas com humanismo. Então é preciso melhorar a parte ética e deontológica, ou seja, o sentimento do humanismo, tratar a pessoa como pessoa e não como animal. Na educação, o país avançou nas infraestruturas, facilitando o deslocamento dos alunos a terem edifícios condignos e próximos. O que está em causa é o método usado para o processo de ensino e aprendizagem dos mesmos. No tempo passado, e até posso citar, naquele governo, após a independência de 65, não, a educação foi melhor. Foi melhor comparativamente a esse tempo que estamos. E o que estragou nesse momento que estou a ver agora foi aquela passagem automática, transição automática das crianças. Então, a partir do ensino primário para o ensino secundário, os meninos sabem, não sabem, deviam, aquilo que nós acompanhamos, que a direção da escola ou professores deviam perguntar ao professor, os encarregados de educação, se o menino pode passar ou não. Se o encarregado concordar, então o aluno passa de classe, mesmo sem saber. Este foi o maior desgaste, o maior prejuízo que eu sinto, que agora, até o tempo da minha reforma, eu já estava a sentir na carne e osso que os alunos, saindo de casa à escola, estando comigo na sala de aula,
alguns alunos não fazem TPC. E o fato de não ter feito TPC, por mim, já me sentia um tempo muito, quer dizer, um prejuízo maior, porque no meu tempo não era justificativo dizer ao professor que não fiz TPC porque minha mãe e meu pai mandaram-me ao mercado ir comprar coco, é porque estava a levar prato. Essa não era a matéria justificativa. Por sua vez, os estudantes sentem-se esquecidos. Estes destacam a falta de material de estudo e difícil acesso ao setor de emprego. A procura pelos conteúdos, né, a informação, tendo em conta que estão no ensino superior, tinha ou já deviam estar com uma biblioteca em algum momento já preparada para atender aquilo que são a demanda dos estudantes, mas é bem diferenciado, há muita falta de conteúdo nas bibliotecas. E o terceiro, bom, tendo em conta que já vamos a 50 anos da independência, é de lamentar a falta que o país tem a mostrar de emprego. Digo que em algum momento sinto como se algumas instituições governamentais sentem-se, né, com medo ou agalhados em acolher os estudantes do ensino superior. Moçambique tem todas as condições para se tornar uma potência regional no contexto da África Austral. Estamos no canal do Índico, ponte de passagem de um terço da navegação mundial, portanto, temos todos os recursos naturais que um país precisa. Dessa exploração dos recursos minerais venha rendimento para as famílias moçambicanas. Temos terra, pena às vezes ver a terra inculta e estamos a importar alimentos. De maneira que esses são os desafios que se colocam nesse aspecto. E são amplos desafios que cabem a toda a sociedade moçambicana. Temos todos a trabalhar e percebemos que não haverá uma outra solução senão através de processos de produção. Portanto, é um processo que nós todos temos que ter a consciência que temos de trabalhar para melhorar, portanto, os processos de produção. É daí onde vem a renda, é daí onde nós podemos diversificar a nossa economia. Em vez de importar e exportar mais, temos a oportunidade de nós podermos transformar as nossas matérias-primas, né, e em produtos acabados e não só exportar em bruto, para podermos importar mais moeda. É o que o país precisa, é o que a economia precisa. É disso que vem a moeda, é disso que se cria a sustentabilidade. É daqui onde nós vamos criar o desenvolvimento de várias cadeias de valor. Portanto, é com o processo de produção, não é outra forma. Portanto, a despesa, ela corrói. Os bancos de Moçambique são as políticas adequadas para aquilo que são os grandes desafios da nossa economia. O que é importante é que haja alinhamento a nível da produção, né? Tem que haver uma priorização para os setores onde realmente precisam, para poderem gerar mais produtos a serem exportados. Portanto, se nós não temos o suficiente, então vamos direcionar para as áreas que mais valor têm na nossa economia, portanto, nos processos de produção, matéria-prima. São esses setores onde vão poder garantir que haja mais empregos, que haja mais exportação de produtos acabados. O setor de desporto não ficou de fora. Com o alcance da independência, o futebol em Moçambique progrediu. Tendo entrado ao CAN e a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 2000 pela Lourdes Mutola, é de resto um grande marco do desporto nacional. Mas também Machate descreve uma das principais quedas que o país teve após a independência nacional. Quando falo de progresso, o primeiro treinador de Moçambique independente da seleção nacional era o Brumiro Banaca. Então, Brumiro Banaca levou a seleção nacional para o CAN. Nessa altura, o Rei Marcos já era velho, não foi? Nem o Orlando Conte. Agora, o Orlando Conte, não sei se o problema era do coração ou também da idade. Mas foram 3 irmãos Conde, que era o Ercídio Conde, Chiquinho Conde e Geraldo Conde, não é? Com o primeiro Malaca. Parece que participamos em 3
em 3 com participações. Já, 3, Cani. Não estou a recordar aí dos anos 92. Parece que outro é 96, mas não faço bem ideia. Então, e depois e também tivemos, agora com a independência também houve perdas também, não é? Em termos de infraestruturas. Olha, nós tínhamos um grande campo, que era o do Sporting Clube da Beira, que hoje é Palmeiras da Beira, não é? Era um grande campo. Mas já não existe praticamente, está destruído. E também tínhamos um grande campo que era do Sport Lisboa e Beira. Hoje é Estrela Vermelha. Aqui. Também praticamente está destruído, já não existe. O Desportivo da Beira, a equipa onde eu joguei, depois da Manga e tudo, foi para discutir, também tinha o seu campo. O campo desportivo da Beira situava-se no mercado de Maquinino. Não sei se já ouviram falar disso. E tinha um campo aí. Também já não existe, desapareceu. Não é? E depois tínhamos um campo, outro do Cripe. Não ouviram falar do Cripe? Que era dos Goeses, que estava aí na Assembleia. Também havia um campo, aí na Assembleia Provincial. E agora desapareceram essas infraestruturas. As nossas fontes alertam ao governo para que invista nesses setores com vista a tornar Moçambique um dos países desenvolvidos da região e de África. A cidade da Beira já enfrentou de tudo: guerra, pobreza e até tempestade. Mas também carrega a coragem de um povo que ainda continua a lutar. Se o futuro de Moçambique ainda está a ser construído, certamente esta cidade faz parte dela. As imagens são de Gilberto Botão, Maria Maida, a partir da cidade da Beira, para a TV Focus.